Meus irmãos, podeis assentar, tomar os vossos lugares. Paz do Senhor. Amém. Vamos agora, irmãos, meditar um pouco sobre a palavra do nosso Deus. Muito bem. Eu penso que todos nós na vida, alguma vez já fomos testados. Sim ou não? Todos já fomos testados, já passamos por testes, por provas. E é nesta situação que é testada a nossa fidelidade, a nossa obediência, não é verdade? Para provar que somos realmente obedientes e fiéis, é preciso que passemos por um teste. E é mais ou menos sobre isto que eu quero vos falar nesta tarde. Ainda é tarde, graças a Deus. Então eu convido para fazermos uma leitura da palavra de Deus em Mateus, no capítulo 4. Mateus 4. Glória a Jesus. Bendito seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: Aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: Vá embora, Satanás, porque está escrito: Adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Com isto o diabo o deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém? Glória a Deus. A tentação pela qual Jesus passou. Será que Jesus precisava passar por esta tentação? Certamente há uma razão, um motivo para o qual Jesus teve que passar por isto. Jesus passou por isto depois que ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão. De seguida, ele foi logo levado pelo Espírito do Senhor para ser tentado. E vemos que ele jejuou 40 dias e 40 noites. Mas aqui não diz que ele foi levado para jejuar, ele foi levado para ser tentado. E o que Jesus decidiu fazer? Jejuar 40 dias e 40 noites. Mas para quê? Para poder vencer a tentação. Não é? Acham que Jesus é exemplo em tudo para nós? Então este é um exemplo que Jesus deu. Jesus é chamado na Bíblia de o segundo Adão, não é verdade? Então quando ele é chamado de um segundo Adão, então podemos compará-lo com o primeiro Adão, para compreendermos por que ele é um segundo Adão. Amém? Vamos fazer isto nesta tarde? Então temos que voltar um bocadinho e irmos lá para o princípio, lá para Gênesis capítulo 1, versículo 27 a 28. Diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar,
sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então Deus criou o homem, à sua imagem, e a Bíblia diz que Deus plantou um jardim. Plantou um belo jardim, com tudo perfeito naquele jardim, e colocou lá o homem. Mas, quando lemos que Deus criou o homem à sua imagem, diz assim, diz que Deus os abençoou. Deus abençoou Adão e Eva, colocou-os no jardim e disse assim, agora vocês vão crescer, vão se multiplicar e vocês vão dominar a terra. Sujeitem a terra, dominem a terra, dominem sobre os animais, dominem sobre toda a criação. Ou seja, Deus criou a terra e Deus criou o homem à sua imagem e deu-lhe o domínio da terra. Sabe o que é isso? Deus colocou o homem para ser o dono da terra. Deus, ele já era e é Senhor dos céus, não é verdade? Mas, quando Deus criou a terra, já havia os céus e já havia o inferno, para onde Satanás já tinha sido enviado, quando pecou contra Deus, quando desobedeceu a Deus. Então a Bíblia chama o inferno de reino das trevas. Já havia o reino dos céus e o reino das trevas. Então Deus cria a terra perfeita, coloca lá o homem e diz assim, você agora é o rei desta terra. Domine a terra, sujeite a terra. E quando Deus abençoou o homem, abençoou também a terra. Toda a terra era abençoada. Toda a terra era perfeita. Deus criou as plantas com os seus frutos, as ervas com tudo perfeito para a saúde do homem. E Deus criou no jardim também até a árvore da vida. E Deus disse, vocês podem comer de tudo que está no jardim. Mas também pôs lá uma árvore, uma única. E disse, daquela não comam. Aquela é a árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia em que comerdes dela, morrerás. Aí, a partir deste momento, o homem estava sendo testado. Não é verdade? O homem estava a ser testado. Podes tudo, menos uma coisa. Quando dizemos a uma criança, criança, não faça isto. Qual é a tendência da criança? É fazer, não é? É logo tentada a ir lá mexer naquilo. Eu imagino que aquela coisa, aquele bichinho ficou lá em Adão. Adão e Eva. Todos os dias Deus ia para lá e conversava com eles e havia aquela comunhão. Aquele ambiente santo, perfeito, maravilhoso entre Deus e o homem. Mas estava lá a tentação, aquela árvore. Mas o maldito do diabo, que infelizmente tinha permissão para passar por lá, aproveitou o momento em que certamente Adão estava distraído e foi ter uma conversa com a Eva, não é? E perguntou a ela, e naquela conversa, a Eva disse a ele que Deus tinha dito que eles não deveriam comer, nem tocar. Deus não tinha dito para não tocar, tinha dito para não comer. Ela acrescentou isso. Então o diabo diz assim, ora, mas Deus disse isso porque ele sabe que no dia em que vocês comerem, vocês serão como Deus. Deus disse, no dia que comerem, morrerão. E Satanás disse, no dia que comerem, serão iguais a Deus. Serão como Ele, vão saber tudo, vão conhecer o bem e o mal. A mesma tentação que Satanás teve de querer ser igual a Deus, e por isso Deus o derrubou. Então ele agora, com inveja do homem que estava na posição que ele gostava de estar, então ele tentou. E a Eva, infelizmente, caiu. Cedeu à tentação e caiu.
E a Bíblia diz que ela comeu do fruto, deu para Adão e ele também comeu. E as consequências? Foi que Deus mais uma vez apareceu, não é? No cair da tarde, quando aquele vento soprava, aquele ambiente estava agradável. Deus chega e o homem não estava lá no lugar de sempre, no ponto de encontro, mas ele estava escondido entre as árvores e Deus chama: Adão, onde estás? E ele diz: estou aqui escondido, porque ouvi a tua voz. E Deus pergunta: por que te escondeste? Comeste da árvore que eu proibi, que eu disse que não era para comer? E Adão diz: a mulher que tu me deste, ela me deu e eu comi. Aí Deus pergunta para Eva: Eva, por que comeste? Ela diz: a serpente me enganou e eu comi. Ninguém assumiu a sua culpa, não é? Isto é natural do ser humano, não querer assumir a sua culpa e passar a culpa para os outros, mas todos tiveram consequências por causa do pecado. E Deus diz para o homem: por causa do teu pecado, a terra será maldita. Quando Deus abençoou o homem, a terra foi abençoada por causa do homem. Sim ou não? Quando o homem pecou, a terra foi amaldiçoada por causa do homem também. Isto quer dizer que o homem é quem era o líder. O homem era mais importante que a terra. Sabiam disto? O homem é mais importante que a terra para Deus. Ele era o dono da terra. Ele era o governante da terra. E ele perdeu o domínio da terra. Perdeu a bênção da terra. Nesta leitura que eu fiz sobre a tentação de Jesus, não está, mas lá em Lucas, Satanás diz assim: olha, a terra é minha, foi-me dada. O domínio dos reinos, ele mostrou tudo a Jesus e disse: é meu, foi-me entregue. Se me adorares, eu te darei. Então, quando Adão desobedeceu a Deus e obedeceu a Satanás, ele entregou a Satanás o domínio da terra. Aquilo que Deus tinha colocado para ele ser o dono, ele entregou a Satanás. E como Deus tinha dado, Deus não podia tomar de volta. Não é? Se você dá uma coisa a alguém, e aquela pessoa pode fazer o que quiser. Se pegar aquele objeto e dar a outra pessoa, e der para outra pessoa, você pode chegar lá na outra pessoa e dizer: não, dê-me cá que isso é meu. Não pode, já não é seu. Não é verdade? Aquela pessoa deu, é da outra pessoa. Então o homem deu a terra a Satanás. Deus não podia chegar lá e tomá-la. É por isso que Satanás chegou para Jesus e disse: a terra é minha. Os reinos são meus. O poder é meu. Só se tu me adorares é que eu te dou. Aí nós vemos uma coisa. Adão caiu comendo. Caiu porque comeu. E Jesus venceu porque jejuou. Amém? Deus disse: não coma. Adão comeu e pecou. Satanás disse: come. Jesus não comeu e venceu. O primeiro Adão perdeu a guerra para Satanás. Perdeu o duelo para Satanás. Por isso a terra tornou-se maldita. Por isso a geração de Adão foi uma geração maldita debaixo do pecado. Até que vem Jesus. A Bíblia diz que Jesus veio exatamente para nos tirar do pecado, para nos salvar, para pagar o preço que nós não podíamos pagar. Amém? Quando Jesus, antes de começar o seu ministério, antes de pregar o Evangelho, ele é levado pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado, porque o primeiro Adão perdeu. Agora o segundo Adão ia passar pelo mesmo teste. Mas Jesus jejua 40 dias e 40 noites. E Satanás sabia que tinha novamente uma oportunidade de testar o homem. Mas agora este homem era diferente do primeiro. Aleluia. Glória a Deus. Este homem vinha com outra preparação, com outra categoria.
Aleluia. Mas era homem a mesma, não é? Jesus não nasceu como homem, não veio ser homem, o verbo fez carne e habitou entre nós, não é verdade? Jesus era homem também, 100% homem, plenamente homem. E Satanás chegou ao pé de Jesus. Quando Jesus sentiu fome, ele aproveitou. Satanás é assim, ele aproveita o momento da fraqueza. Ele aproveita o ponto mais fraco do homem. E ele viu o ponto fraco de Jesus naquele momento. E tentou a Jesus e disse, olha, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão, mostra lá quem és. Jesus responde e diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E Jesus vence o primeiro duelo com Satanás. Jesus não comeu. Amém. Jesus não obedeceu a Satanás, mas obedeceu ao Pai. Ele vinha com uma missão de obedecer ao Pai. Todo o projeto do Pai entregue nas mãos do Filho, ele veio para cumprir e para obedecer a tudo. Em tudo ele deveria obedecer, e ele obedeceu. Mas agora Satanás tem permissão de levar Jesus, e ele levou até um ponto alto, onde estava o pináculo do templo em Jerusalém, e de lá ele mostra, não é? Não, de lá ele diz a Jesus, se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Já viram que Satanás conhece a palavra? Ele conhece mais do que eu e mais do que você. Ele sabe a Bíblia de cor e salteado. Então ele usou a palavra e disse, está escrito, se você saltar daí, nada vai acontecer, porque os anjos estão a teu serviço, eles vão te sustentar, eles não vão permitir que você caia. Jesus disse, não vou te obedecer, Satanás, mais uma vez, porque também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Mais uma vez, Jesus vence Satanás. Mas Satanás não se contenta com isto. Então ele leva Jesus outra vez e vai a um monte muito alto. E de lá ele mostra todos os reinos do mundo, todas as glórias do mundo. Ele diz, tudo isto é meu. Adão me deu. Eu venci Adão. Ele não é mais o dono da terra, agora sou eu. O poder é meu. As glórias são minhas. Os reinos que eram para ser todos dele, dos filhos dele, agora são meus. Se você me adorar, eu lhe dou. Jesus diz assim, vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. O primeiro Adão perdeu, e por causa dele a terra ficou amaldiçoada. Toda a geração de Adão foi amaldiçoada por causa dele. Romanos 3:23 diz, porque todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Ninguém tinha capacidade de se reerguer, de se levantar, de sair do seu estado de pecado. Então Jesus vem, o segundo Adão, e vence Satanás. Jesus venceu a Satanás em tudo. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. E com isto, a Bíblia diz em Colossenses 1:13, Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? Por causa de Adão, nós pertencíamos às trevas, mas por causa de Jesus, o segundo Adão, que venceu a Satanás, então agora nós fomos transportados para o seu reino, para o reino do Filho, do seu amor. E a primeira coisa que Jesus fez depois de vencer Satanás, chegou lá em Cafarnaum e começou a pregar e dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Agora chegou Jesus, venceu Satanás, o reino dos céus chegou para os homens que estavam perdidos.
Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Efésios 1:3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Pelo primeiro Adão, nós fomos amaldiçoados, mas pelo segundo Adão, nós fomos abençoados. Abençoados não com uma pequena bênção, mas diz que com todas as bênçãos. Não há bênção que não esteja acessível aos filhos de Deus, por causa de Jesus, que venceu Satanás, que conquistou. O primeiro Adão foi derrotado, mas o segundo Adão venceu. Glória a Deus. Jesus venceu o duelo com Satanás. Bendito seja o nome de Jesus. E implantou o seu reino celestial. Glória a Deus. Mas também, quando Adão perdeu, ele também perdeu outro duelo. Ele perdeu porque ele morreu. A morte o venceu. Adão não foi feito para morrer. Ele foi feito para viver eternamente, para ser o dono da terra, para viver, para que a terra fosse abençoada eternamente. Não havia pecado na terra, não havia morte na terra, porque a morte veio pelo pecado. Se Adão nunca tivesse pecado, a morte nunca teria acesso a ele. Como ele pecou, a morte passou a todos os homens. Mas como Jesus venceu, ele veio dar a vida, aleluia, a todos os que o receberem. Amém? Dá-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando Jesus morreu, quando Jesus ressuscitou, ele venceu também a morte. Aleluia! E quando Jesus ressuscitou, Mateus 28:18, ele apresentou seus discípulos e disse assim: chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Glória a Deus. Jesus agora é o conquistador da terra, é o dono da terra. Aleluia. E para concluirmos e vermos a vitória de Jesus, a obediência plena de Jesus ao plano celestial, ao plano do Pai, ao projeto do Pai, vamos ler Filipenses capítulo 2, versículos 8 até o versículo 11. Aleluia, que diz assim: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Sabe o que quer dizer isso? Jesus venceu. Jesus humilhou-se até a morte, por isso Deus o exaltou soberanamente e agora lhe deu o poder sobre tudo. E agora, quem está no reino dos céus, quem está no reino da terra e quem está no reino das trevas, a Bíblia diz que todo o joelho há de se dobrar, dos que estão nos céus, dos que estão na terra e dos que estão debaixo da terra. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Nós não temos um Jesus qualquer, meus irmãos. Nós temos um Jesus que é vencedor, completamente vencedor. Ele é Senhor soberano, Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Todo o governo está em suas mãos. Aleluia! E todo joelho há de se dobrar diante de Jesus e toda língua confessará que Ele, Jesus Cristo, é o único Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Como Jesus é o único Senhor, Ele também veio para nos oferecer a oportunidade de sairmos do reino das trevas e passarmos para o reino do seu amor. E aqueles que já receberam Cristo como Salvador, já pertencem a este reino, o reino de Jesus. Aleluia! Mas certamente muita gente ainda precisa
ser tirado do reino das trevas, para vir para o reino de Cristo Jesus, aleluia, para o reino que Cristo conquistou com a sua morte e com a sua ressurreição, aleluia. Então o convite nesta tarde é para que alguém que ainda não recebeu a Cristo como Salvador, que não entregou o seu coração para Cristo, hoje está aberta a oportunidade, agora neste momento está aberta a oportunidade para vir à frente, para entregar a sua vida a Cristo. Será que há aqui alguém entre nós que ainda não entregou a sua vida a Jesus, que ainda não rendeu-se a Cristo? Aleluia! A quem você escolhe? A Cristo Jesus, ao segundo Adão, que venceu? Ou permanece continuar como descendência do primeiro Adão, que foi derrotado? Hoje Jesus te convida, aleluia, para fazer parte da vitória que ele conquistou como segundo Adão. Ele venceu Satanás, ele venceu a morte, aleluia, e ele voltou vitorioso para os céus, e a Bíblia diz que ele vai voltar um dia para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja, aleluia, todos aqueles que o receberam como Salvador e Senhor, que o esperam na sua volta, para subir para a sua glória, para o seu reino eterno, para viver com ele eternamente, na vida perfeita, que Adão rejeitou, mas que o segundo Adão agora nos oferece, aleluia. Você quer fazer parte desse reino? Você quer habitar neste paraíso celestial que Jesus conquistou para você? Então hoje tem a oportunidade de receber a Cristo como Salvador. Se houver alguém, venha para que nós oremos por si, para que o Senhor o receba como seu filho, aleluia, para que o Senhor perdoe os seus pecados, para que o Senhor salve a sua alma, para que o Senhor transforme a sua vida, para que o Senhor dê um novo rumo à sua vida, a partir de hoje. Está lançado o convite, não perca a sua oportunidade. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus. Eu convido para nós fazermos uma oração, ficarmos de pé e orarmos ao Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. Senhor, te louvamos, meu Deus, agradecidos a ti, Senhor, por teu amor tão grande, Jesus, por tua obediência perfeita ao Pai, Jesus, por tua humilhação, Senhor, porque vieste, Senhor querido, viste a nossa situação, te compadeceste de nós, a geração do primeiro Adão, que estávamos perdidos e destinados às trevas, à condenação eterna, Senhor, sem termos capacidade, Senhor, de voltarmos à condição inicial. Ó Senhor, mas nos amaste tanto, que deste a tua vida imaculada, a tua vida perfeita, venceste a Satanás, venceste a morte, Senhor, e trouxeste até nós o teu reino, o reino dos céus, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós agora somos filhos teus, pertencemos a este reino celestial, aleluia. Obrigado, Jesus, porque fizeste por nós o que ninguém nesta terra poderia fazer. Está, Senhor, a nossa gratidão de coração a ti, Jesus. Senhor, alcança outros que ainda estão, Senhor, dependendo de uma decisão para te receberem como Salvador, que o Senhor possa, pelo Espírito Santo, também convencê-los, transformá-los, Senhor, para que venham à tua presença e também façam parte do teu reino. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus.